Olá, este é o Podmel, o podcast do agronegócio apícola que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com a apicultura. Meu nome é professor Armindo. Meu nome é Peter Schuss. E meu nome é Christian Schuss. Gente, hoje nós estamos aqui com a rica e feliz oportunidade. Imagina onde a gente está. A gente está aqui na Serra da Mantiqueira, a gente está aqui no Apiário Schuss, com esses dois irmãos aqui, com o Peter e com o Christian, que são alunos da Escola de Apicultura, meus alunos mentorados com muito orgulho, e a gente vai ter um prazer imenso de fazer uma entrevista com esses dois. Peter, gratidão, meu irmão. Que alegria estar aqui com você. A gratidão é nossa que você veio nos prestigiar aqui, conhecer o apiário, né? Christian, idem. Pois é, longa esperada, viu? Mas você chegou e nós estamos muito felizes de você estar aqui conosco. E vocês comentavam, né, que já tem mais de um ano, né? Que a gente estava aqui vendo aqui. Quando é que vai vir aqui? Quando é que você vai vir aqui? Quando é que vai vir conhecer essas abelhas aqui na Serra da Mantiqueira, né? Comer um fondue. Comer um fondue, é ou não é? Curtir o friozinho. Até que tá tranquilo aqui de frio, né? Tá, esse dia está. Nós tivemos semana passada, 2 noites seguidas com menos 1 grau e geada brava, né? Menos 1 grau. É frio, hein? É bem frio. É bem frio. Hoje tá bom, hoje tá fazendo o quê? Que hoje deve estar fazendo Agora deve estar fazendo uns 8 graus nessa hora. 8 graus, rapaz. A gente encomendou para você. Na madrugada hoje. De manhã cedo, quando eu levantei hoje, estava mais ou menos com 8, 9 graus também. Tá bem tranquila a temperatura, tá moderada. Tá. A gente não chega, não vai ter até o risco de pegar aqui uns 5 graus abaixo de zero. Não, né? essa vez não. Mas já aconteceu? Já. É mesmo? São fases regulares. Cada 2, 3 anos você tem temperaturas extremas. É mesmo, rapaz? Que coisa, meu amigo. Eu já peguei aqui, desde 2008 que eu vivo na fazenda, já cheguei com temperaturas quase menos 8 graus. Menos 8? Registrados. Com cultivo de fruticultura. Então, congelaram minhas frutas todas, para pisales que eu plantava aqui. Rapaz, é muito frio, mas isso é frio de sul do Brasil, hein? Pois é, mas aqui pela altitude, e parece que é um lugar que resfria mesmo, viu? Rapaz, é incrível que outras regiões do Brasil, né? Claro, a gente tem ali a Serra Paranaense, Serra Catarinense, Serra Gaúcha, que naturalmente já faz muito frio. Tirando essa região do sul do Brasil, eu acredito que aqui a Serra da Mantiqueira é a 4ª região do Brasil das mais frias do país, né? Toda a Serra da Mantiqueira, que abrange a parte, praticamente um formato de um L, no interior de São Paulo, e vai até praticamente Espírito Santo, né? Essa é a Serra da Mantiqueira, e é muito gelada mesmo. Atravessa o estado do Rio inteiro. São Paulo, Pico Minas, das Agulhas Rio, Negras, aquela região toda. Rapaz. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. E o grosso hoje de Mata Atlântica, que ainda resta no Brasil, está nessa região. Nessa região. Mata Atlântica de altitude, né? Mata Atlântica de altitude. E a gente até conversava isso hoje, né? A gente indo... Gente, hoje aqui a gente fez muita coisa. E olha que foi só o primeiro dia, hein? Aliás, foi um meio-dia. Foi a chegada, né? Meio-dia. Que até a chegada. Nós almoçamos e depois saímos para poder fazer um passeio aqui na propriedade. Um lugar realmente maravilhoso. O Peter é muito feliz na fala dele, porque você tem a Mata Atlântica. E de maneira geral, as pessoas imaginam que a Mata Atlântica ela é um bioma igual em todo o Brasil. E não é. Nós estamos falando de um bioma que vai do Rio Grande do Sul até o Maranhão, praticamente. E você encontra uma variedade também de vegetação, uma variedade de espécies vegetais. A Mata Atlântica do litoral não é igual à Mata Atlântica de altitude. A Mata Atlântica do Sul não é igual à Mata Atlântica do Nordeste. E a gente viu isso muito caracterizado aqui hoje, rapaz. Que eu fiquei impressionado. E você gostou de ver as araucárias aqui, né? Rapaz, araucária no sul de Minas. Mas araucária é planta do sul do Brasil, professor? Não é nada. Araucária é daqui. É, nativa aqui, né? É Mata Atlântica, né? É uma árvore da Mata Atlântica que só existe na Mata Atlântica mesmo, né? Rapaz, que coisa impressionante. Viu? E lindas as araucárias, né? E no meio da floresta, uma floresta, assim, totalmente preservada. Uma floresta virgem mesmo. Eu fiz um levantamento de araucárias que nós temos só nessa parte que nós fizemos a caminhada hoje. São mais de 80 espécies plantadas, assim, indivíduos plantados ali. Rapaz, incrível, hein? E depois lá em cima, onde a gente vai caminhar amanhã, tem uma floresta inteira, um bosque inteiro de araucária. Lindo. Muito bom. Onde nasce a água lá. Peter, Christian, a gente está aqui nessa propriedade que é um lugar realmente que a gente chega, a gente se sente aqui acolhido, um paraíso, que realmente é um paraíso. A gente também falava sobre isso, sobre a questão da energia da floresta, a energia do verde, toda essa harmonia que existe aqui, né?
Quando é que nasceu essa propriedade aqui? Como é que é a história dela? Foram vocês que compraram? Foram os pais de vocês, os avós de vocês? Como é que é a história daqui? Como é que começou aqui? Aqui a história começa da família, da fazenda, em dezembro de 1965. 65. Meus pais estavam para mudar para a Alemanha conosco, a gente ia fazer a mudança para a Alemanha, retornar para a Alemanha, porque meu pai é alemão, e resolveu vir aqui fazer um fim de semana para se despedir dos amigos, do seu Werner Grimberg, fundador de Monte Verde, do pessoal da Companhia Melhoramentos, que ele veio para o Brasil e trabalhou como técnico florestal na Melhoramentos aqui. E nessa despedida ele encontrou o advogado da Melhoramentos, o Dr. Guilherme Mazagão, que falou: Frank, que é o nome do meu pai, vocês precisam conhecer um terreno aqui para cima, que é uma raridade. E eles vieram aqui, subiram aqui a serra e se encantaram com a propriedade e ficaram de pensar. Não pensaram muito não. Os planos para a Alemanha foram para o espaço. É mesmo? E ficaram no Brasil e compraram a propriedade. E você vê que nós estamos na mesma família. Tem uma nuance também. Na verdade, meu pai, na época, trabalhava na Volkswagen. Ele ia para o Paquistão. Olha bem. E essa era uma proposta de fazer uma indústria lá. Meu pai ficou um período no Chile. A Volkswagen ia montar uma fábrica, uma montagem no Chile. Com a revolução aqui e lá no Chile, o projeto não avançou. Voltou para cá e o próximo passo era Paquistão. E aí, entre ir para o Paquistão via Alemanha, evidentemente, eles decidiram ficar aqui porque tinha essa fazenda. Serra da Mantiqueira. E talvez, para lembrar que o começo era antes, 55. Na verdade, meu pai, quando veio para o Brasil, ele veio conhecer minha mãe na Melhoramentos. Ele conheceu na Melhoramentos. Na Melhoramentos. Minha mãe era secretária, estava trabalhando na Melhoramentos, né? O padrinho dela era um dos sócios da Melhoramentos, e ela trabalhava lá. E meu pai veio da Alemanha. Meu pai dele era importador de madeiras e comercializava madeiras na Europa. E ele então veio aqui e acabou se encantando com minha mãe. E vieram morar aqui na Fazenda Levantina, né, na Fazenda da Melhoramentos, onde na verdade o PETA surgiu. Quer dizer, isso em 55, então já é o primeiro contato com essa região. Foi concebido. Foi concebido aqui. Eu já em espírito resolvi descer para cá. Assim, não, aquele lugar ali é bonito, deixa eu nascer naquele lugar ali, que aqui tá bom. Aqui tá bom. Era para nascer em dezembro de 54, mas meu parto foi puxado, prolongado. Então acabei nascendo dia 5 de janeiro de 55. Né? Eu estava contando para o Armindo que naquela época estava chovendo demais, nem jipe podia passar para Camanducaia. E aí a salvação foi, meu pai levou minha mãe... Não existia asfalto, não existia nada, tudo terra. E aí meu pai levou a minha mãe lá para Monte Verde, e minha mãe grávida, né, quase parindo já, pegou o avião com o Werner Grimberg, que levou ele lá para o Campo de Marte, e lá ela foi para o hospital. Então, essas são as histórias aqui de início. Então, na realidade, você nasceu em São Paulo porque sua mãe foi para lá para... Era um parto de risco, então tive que ir para São Paulo, foi para lá. Porque não fosse o parto de risco, você teria nascido aqui na roça. Rapaz, então a história de vocês aqui vai muito além do tempo da propriedade. Sim. Todo esse amor, toda essa energia, essa vibração com essa região. Rapaz, tá lembrando uma história de um tal de professor Armindo aí, que como o Armindo pai que tá ali, ó. Rapaz, foi a mesma coisa. Eu nasci com quantos dias que a gente já tava, que eu tava lá no sítio já? Rapaz, foi uns 10 dias depois. 10 dias depois que eu nasci, já tava dormindo no sítio, rapaz. Olha só. Já tava dormindo no sítio. Então também foi isso. Eu com 10 dias vim pra cá também. Então, rapaz, nós estamos igual. Essa brincadeira aí, meu irmão. Que maravilha, rapaz. Então você nasceu, cresceu aqui, você vive sua vida inteira respirando essa natureza aqui da Serra da Mantiqueira. Eu tive alguns anos de fora, digamos assim, a fazenda em 56, mudamos para a Alemanha. 57. O Christian veio nascer em Blumenau. E em 57 nós mudamos a família para a Alemanha. Então vocês chegaram a morar na Alemanha. Chegamos a morar na Alemanha. Ficaram quanto tempo na Alemanha? 3 anos. 3 anos. O caçula nasceu lá, o Richard nasceu lá. O Richard nasceu lá na Alemanha. Na Alemanha, em Hamburgo. E voltamos para cá em 60.
60. 60, exatamente. 60 e em 65 o pai adquiriu essa fazenda aqui. Rapaz, maravilhoso. Eu estava observando na mata hoje que normalmente a Mata Atlântica ela tem uma característica que ela tem algumas espécies vegetais, de árvores, que elas nascem a partir de uma Mata Atlântica que sofreu algum tipo de impacto ambiental. Né? Tem algumas espécies de árvores que a gente identifica quando a floresta regenera e tudo mais, e que o indicativo de que aquela área sofreu um impacto ambiental é a presença daquelas espécies vegetais. Não vi essas espécies vegetais aqui. Então eu deduzo que a floresta que tem aqui É original. é a floresta de 65? Original? Não, Sim. essa floresta aqui atrás era a área de pastagem. Na verdade, o que aconteceu? Tinha uma pequena mata aqui embaixo, perto das águas, mas a parte superior, nós caminhamos depois na volta, vieram das sementes jogadas do alto da serra para cá, que era pasto, né? Aquela invernada lá em cima. Então, essa parte regenerou totalmente esses anos. A partir das sementes Que vieram lá de cima. A parte de baixo, a mata ciliar embaixo já existia. A parte de cima que ela não existia. Ela foi se regenerando. Então, você vê Onde a diferença. gente caminhou, no Riacho é original. Ali sempre teve. Sim, ali é original. Para A do cima, Riacho. sim. É do Riacho, A do é Riacho original. me chamou a atenção. Sim. Pelo porte da vegetação. Ela é original. Aquelas samambaias. Qual que é o nome? Samambaia sul. Gente, uma samambaia que é uma árvore. É Uma coisa impressionante. É lindo. É a primeira vez que eu vi uma samambaia árvore. É impressionante aquilo ali. É um negócio assim. E são várias, né? Maravilhoso. Uma floresta que tem lá. Maravilhoso. Então aquela parte ali, a floresta é original. Original. Sim, E aquela aí é chama original. atenção, não vi essa vegetação de indicativo de impacto ambiental. Ou seja, nós estamos falando de uma floresta aí que tem 55 para 2023, 70 anos. O ciclo natural dessa floresta de mata atlântica de altitude é de 70 anos. Ela se regenera. 70 anos. A cada 70 anos cada ela, 70 ela, anos. ela Ela se caminha para renova. um processo de É, renovação. isso, Ela vai Você vê tomando- árvore apodrecendo, tem árvores caindo, aí vem outras árvores. Exatamente. Então, Abre uma clareira, já vem novas mudas brotando, né? Então é isso aí. 70 Agora, acredito que algo tem aqui que também está desde a fazenda, que é esse volume de água, né? Sim. Muita água. Muita água. Muita água. Vocês comentavam comigo, a gente proseando e tal, dentro aí da mentoria e as reuniões individuais que a gente faz, aquela coisa toda, que aqui, não só aqui, mas todas as propriedades aqui, são produtoras de água para São Paulo. Exatamente. Só que a gente está aqui a quantos quilômetros de São Paulo? Se por 160 quilômetros de estrada, De ou seja, estrada. mais curto. Isso deve ser uns 120 quilômetros. Não, alguma... via linha aérea. são 86 86, quilômetros. Então, em linha reta, aí 90 100 quilômetros. 100 quilômetros. 100 quilômetros. Em média 100 quilômetros. São Paulo, a gente sabe que é uma capital que ela enfrenta problemas de abastecimento de água, até quando tem problemas relacionados à chuva e tal. Né? Tivemos Não cai a chuva na hora escassez de certa. água durante um bom período, há 4 anos atrás. Né? E a Nós gente sabe que abastecemos- toda essa região sul de Minas, esse extremo sul de Minas, é produtor de água para São Paulo Sim. capital. Exatamente. E, por exemplo, na nossa região aqui, nós temos o Rio Jaguari, que corre divisa da fazenda também. Ela abastece, o sistema de São Paulo é o sistema Cantareira, e quem abastece o sistema Cantareira é o Jaguari-Taquari. Sei. São as duas bacias. E o Jaguari, ele corre até para o Jundiaí, para a região de Amparo, Jundiaí, e aí ele entra no Taquari, junta e entra no sistema Cantareira, onde é bombeado para as represas, né? Rapaz, então quer dizer que sai de água daqui Vai lá. para abastecer o paulistano. É. Nós somos formadores de água, proteção de nascentes aqui. A gente estava vindo pela BR-381 hoje, e quando a gente atravessou aqui, já chegando em Camanducaia, eu acho que uns 30 quilômetros aqui, subindo a serra. Quando subiu a serra, terminou de subir a serra, você está entrando na área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira. Isso tem uma placa lá na BR-381 dando indicativo disso. E aí já começou um volume de vegetação e de floresta diferenciado. Né? E isso determina realmente ali uma área de produção de água muito forte. É a Se APA. acaba a floresta, acaba a água em São Paulo. APA da Mantiqueira, que chama aqui. Muito bom. E estamos cercados da Melhoramentos, né, que praticamente ela tem 8 mil alqueires na região, né, de reflorestamentos. Reflorestamento de eucalipto e pinos. E pinos. Eles tinham mais pinos, depois voltou o eucalipto, e agora eles estão percebendo que pinos, eles têm que voltar a ter pinos para ter um mix, para ter qualidade da madeira que só o eucalipto não atende, eles têm que fazer uma mistura. E também na área de geadas, na Baixada, eles não plantam mais eucalipto, que morre tudo. E o pinus aguenta, né?
Então, isso O aí. pino suporta, né? Suporta. O pino suporta. É. Aqui na propriedade, é claro, né? A apicultura está aqui desde meados de 90 aí, Aqui, desde a apicultura 2000, na fazenda, 2013. 2013. Ou seja, antes daqui, vocês já tiveram outras criações aqui. O pai começou aqui quando comprou a fazenda com gado Jersey e gado holandês. Mas foi por um período muito curto, acho que 2, 3 anos no máximo. E aí ele abriu uma empresa de reflorestamento. Ah, rapaz. E trabalhou com isso o tempo todo aqui na fazenda Até o final da vida. reflorestamento. Até o final Até da vida 70. dele, em 1970. Ele veio falecer já com 44 anos, muito Rapaz, jovem. ele morreu muito jovem. Muito hein? jovem. Muito jovem. É. E aí, a partir de 44, vocês começaram a trabalhar aqui também. A propriedade, vocês já começaram a tocar a propriedade? Não. Ou por um tempo ela ficou... Ficou um pouco parada, Ficou né? um Na pouco verdade, parada. na verdade, quando meu pai faleceu, minha mãe ainda tocou a empresa, ainda tinha um projeto de reflorestamento com alguns clientes, tinha que fazer manutenção. E ela conheceu então depois o Traque, o nosso padrasto, que ela casou depois, e aí ele, meio que com minha mãe, resgataram a fazenda, porque na verdade a fazenda também foi perdida praticamente para bancos. Hipoteca. Ah, rapaz. Hipoteca. E aí meu pai tinha uma muito boa relação com os bancos, gostavam muito dele, e aí amigos, né, diretores do Banco de São Paulo, Guimarães, né, e ele na verdade ajudou a gente resgatar, recomprar, né, pagar a dívida e comprou de volta a fazenda. Então na verdade o Traque ele salvou a fazenda com minha mãe, e a gente então, isso foi que época... Nos anos 70. 75, 76, mas levou algum tempão, né? Sim, Foram levou vários mais anos. De, mais de 15 né? anos praticamente. E, enfim, mas quando conseguiram envolve reservar. banco, a coisa não é rápida, né? rapaz? E aí Tem que nós ter estamos. paciência. É, Tem que ter muita paciência. Também não é brincadeira, não. não é brincadeira. É uma luta. Mas era um tal de tira a pasta aqui, joga para baixo. Exatamente. Né? Esse era o processo para segurar. E por um período a gente tinha o Traque também trabalhou na Volkswagen e era interessante que meu pai foi assistente do primeiro presidente da Volkswagen, o Schulz Wenck. E o Traque foi assistente do presidente então do Sauer. E ele na verdade me convidou e fez a conexão para eu trabalhar na Volkswagen, né? E a Volkswagen exportava CKD para o Iraque, para a Nigéria principalmente, e eles precisavam de madeira. Então o Traque fornecia madeira para CKD, para a Volkswagen, para exportar. Então a gente forneceu madeira, tinha uma serraria aqui, onde agora está o Ágape, né? Então teve uma atividade econômica por um período de serraria e corte de madeira, né? Então sustentou a fazenda por um período com isso. Mas isso depois também não avançou, né? Com a propriedade, né? Igual vocês comentaram, que ela ficou um tempo, né, parada, e depois o Traque, né, assumindo quando casou com a mãe de vocês. A atividade de vocês mesmo. O que vocês trabalharam? Que vocês dois já estão aposentados. Sim. Aposentados, entre aspas, né? Porque a pessoa que trabalha... No papel, né? inteira, Só no papel. né? Só no papel. Pela Porque lei. continua Pela pela lei. lei. Porque continua trabalhando e trabalhando muito, né, Peter? Oh. Muito. Qual que foi a profissão de vocês originalmente, naquilo que vocês realizaram, trabalharam? Como é que foi? Eu fui aeronauta. Né? Aeronauta por muitos anos na Varig. E depois virei aeroviário. Continuei na Varig, na área como gerente comercial. No mercado alemão em especial. E após a Varig, eu acabei enveredando para o turismo. Né? Fiz turismo, trabalhei entrar em detalhes, entrei na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, na área de formação profissional. Eu fiz a parte da ISO 9000 na Câmara, fui auditor na Câmara também, pela Fundação Vanzolini, fiz um curso e auditei a Câmara para ISO 9000. Depois disso fui para Florianópolis, onde montei uma cooperativa de serviços turísticos. Trabalhei por 3 anos lá, o mercado argentino, o mercado chileno, e depois voltei para São Paulo. Isso era trazendo o pessoal da Alemanha para fazer turismo no Brasil? Não. Na Santa Catarina. Como funcionava? Na Santa Catarina com chilenos. Fui para o Chile Sim. de ônibus, trabalhei com operadoras lá, apresentei a operadora, a minha agência de turismo que eu montei lá com o pessoal de Santa Catarina. E trouxemos, aí fechou o negócio com a Varig e fazíamos um fretamento todos os finais de semana na alta temporada de Chile até Florianópolis. Isso foi durante um ano.
Aí quando acabou a temporada, o Brasil teve problema cambial novamente, o Brasil ficou caro, o Chile resolveu ir para o Caribe. Rapaz. Aí acabou. E aí fiquei mais um ano trabalhando para uma privatização da Gerasul, que era a energia do Sul, contratado, como falava inglês, e eu precisava de um motorista de uma van que falasse o idioma. Então fiquei mais um ano com um contrato firme, todo mês dinheiro na conta, e trabalhei mais um ano por lá. Aí terminou esse contrato, vim para São Paulo, trabalhei mais um pouquinho com executivos, e aí cansei dessa vida de roda e São Paulo e tudo mais, e acabei trabalhando com uma operadora de turismo da Alemanha. Aí com grupos da Alemanha vindo para cá, eu recepcionava e gerenciava a viagem. Então fazia Amazônia é grande, né? Você começa no Maranhão e fazemos a Amazônia toda, Pantanal, e também o Sul, Serras Gaúchas, a Rota das Missões, Argentina, Paraguai e Brasil. E em 2008 a crise mundial, e vim para a fazenda e comecei com a fruticultura. E está aqui desde então. Desde então. E em 2013 enveredei para apicultura, com a produção de pólen. O início. Vamos chegar lá para falar da apicultura, que vai ser a próxima parte da história. E o Christian? O Christian vem de onde? O Christian, ele depois de terminar o colegial aqui no Brasil, quando meu pai faleceu, ainda fui terminar o colegial e fui para a Alemanha, a convite de um primo nosso, né, da Alemanha, armador, e trabalha com logística, navios. Então, convidou, eu passei, então fui estudar na Alemanha, fiquei 4 anos em Hamburgo e depois mais 2 anos em Nova York, quando eu recebi depois o convite para vir para trabalhar na Volkswagen. Isso foi em 81, eu com 24 anos, então voltei para o Brasil, depois de 6 anos fora, e fiz minha carreira de executivo na Volkswagen, né, cuidando de logística. Tive experiências interessantes de trazer petróleo para trocar com carros. Então você meio que um pouco seguiu também a carreira do seu pai, né? Sim. Porque seu pai também trabalhou muito tempo na Volkswagen. Então, né? Exatamente. Meu pai trabalhou muitos anos na Volkswagen, meu padrasto também trabalhou na Volkswagen, e depois eu trabalhei na Volkswagen. E na Volkswagen encontrei pais de colegas meus da escola, que também já estavam na Volkswagen. Então a Volkswagen foi uma grande família. Então eu fiquei lá até 93. Bom, depois disso eu casei, na verdade eu tenho essa outra vida aí de família, casei e separei, fui fazer um trabalho de consultoria. Na verdade eu voltei para a logística, saí da Volkswagen, fui trabalhar com meu sogro, né, que foi o presidente da Volkswagen. Nós fizemos consultoria para trazer a Renault, Peugeot, Citroën para o Brasil. E aí depois da separação, eu na verdade voltei para a indústria, fiquei mais alguns anos lá, e aí eu conheci uma consultoria e fui fazer desenvolvimento organizacional. Fui trabalhar com coaching, com DO, desenvolvimento organizacional, team building, e trabalhar com pessoas, né, ajudar. E faço isso até hoje. Então, na verdade, minha primeira carreira foi executivo na indústria automobilística, e a segunda é de consultor, e agora estou começando a terceira, que é de apicultor. Estou na transição para apicultura. Rapaz, né? Que coisa maravilhosa. É. E aí, então, 2013, começou a apicultura aqui. Primeiro começou com o Peter, depois o Christian chegou mais recente, né, Christian? Sim, em 21. 21. Em 21. 21. E como é que foi começar a apicultura em 2013? O que você sabia de abelha? O que você tinha ideia de abelha? Como é que nasceu a apicultura na tua vida ali em 2013? Olha, eu sempre quis fazer apicultura, mas já muito tempo atrás, né? Mas nunca tive assim a oportunidade, dar o primeiro passo. E durante meu período de fruticultura, com cultivo orgânico, certificado pelo IBD, inclusive, nós fizemos outro curso de aperfeiçoamento aqui perto de Cambuí, e aí conheci um apicultor, o Ita, que ele produzia pólen aqui. Ele falou: Peter, você tem que produzir pólen porque é uma maravilha, que a região é ótima para pólen. E lá fui eu me associar com ele, 10 caixas para ele, 10 caixas para mim, montamos uma apiária aqui na fazenda, cada um com 10 caixas. Ele me forneceu as caixas, né, e negociamos dessa forma. E ficamos nessa parceria durante 1 ano. Depois nós separamos a parceria, ele levou 10 caixas embora e eu comecei a crescer independente, já com prática já
o cultivo, acabei chegando até 37 caixas com produção de pólen. E aqui dá muito pólen. Pois é, rapaz. Muito pólen. Então, realmente, o começo foi tudo pólen. E aí, depois de 3 anos de experiência com o pólen, eu resolvi fazer, por que não fazer mel também? E começamos a colocar melgueiras, por exemplo, primeiro começamos a colocar sobreninho, no caixa padrão ITA, que é uma caixa com 6 quadros. Começamos a colocar sobreninho, cresceu o enxame, e aí começou a produção de mel também. Aí foram 1, 2, 3 melgueiras pequenas, cada um com 6 quadros. Alcançava o que de produção nessa época? Por colmeia? Nessa colmeia, mais ou menos 50 quilos. 50 quilos. É. Então já era uma superprodução, hein? Superprodução. Já era superprodução. Exatamente. Com 6 quadros cada melgueira. E um mel praticamente orgânico. Praticamente não, 100% orgânico. Porque a região aqui é totalmente limpa. Exato. Totalmente limpa. E quando que surgiu a ideia, né? E por que surgiu a ideia do procurar a escola de apicultura? Como que a escola de apicultura surgiu para você? Como que você tomou contato a primeira vez com esse tal de professor Armindo aí que tá nesse Goiás afora aí? Como é que você descobriu esse cara, rapaz? Começou na época da pandemia, pouco antes da pandemia ainda, né? Foi nesse período de pré-pandemia. Eu estava navegando pelo YouTube e eu tinha o TN Anunes, estava olhando, conheci o TN Anunes, achei muito legal e tal, comecei a navegar, aí começaram a aparecer escola de apicultura, né? Cia da Abelha. Falei, vou entrar nessa aí. Aí entrei nessa da Cia Abelha, gostei, me inscrevi, fiz o curso, paguei o curso, falei, vamos embora. E logo depois, em 21, falei, Christian, você tem que fazer isso também na pandemia. Eu falei, você tem que fazer esse então curso. Então é você que puxou o Christian. Puxei o Christian. Você, Christian, vamos embora porque o negócio ali é... Como é que foi, Christian? Então, o Peta contou do curso, e ele estava mexendo com as abelhas já. E eu falei, bom, vou fazer. Porque eu já tinha uma intenção, na verdade, eu tinha feito um curso de viver no campo. Que era assim, minha intenção era criar um caminho para vir para a fazenda, mas eu não estava pensando, não sabia exatamente como, né? E aí veio essa ideia, falei, pô, ótimo, então temos um negócio, porque vir para a fazenda sem fazer nada também não dá certo. Então vamos fazer alguma coisa. E aí então ele recomendou fazer o curso, me inscrevi, comprei o curso também, fiz o curso também, gostei. Né, vi que tinha estrutura, porque também a vida da indústria automobilística, tudo organizado, então, né, logística, tem que ter planejamento. Então, para mim, fez todo sentido, porque não era um negócio assim muito solto. Né? Você trouxe uma estrutura, método, né, informação, e gostei muito. Então, eu falei, isso aqui vai dar certo. Então, aí nós decidimos nos juntar, e era na época da pandemia, ainda juntou esse tema. Minha mãe veio morar para cá, e então a gente decidiu a sociedade. Né? E assim começamos. E o Peta está aqui, eu ainda tô em São Paulo, né, durante a semana. Fim de semana. Doido para vir embora. Doido para vir embora, todo fim de semana que eu posso, estou aqui. E é um grande prazer. Para mim é uma terapia também, né? Rapaz, um lugar maravilhoso desse aqui, você tá louco aí. Nossa senhora. Há escritório melhor que esse? Nossa, mano. Eu não pego Paulista nem Faria Lima. Pois pego essa mata para chegar até lá. Você pega essa mata para chegar no seu local de trabalho, rapaz. Né? Não é? Sem congestionamento nenhum. Que estresse, né, rapaz? Ô estresse danado, né? Ô estresse bom, moço. É bom. Como diz o minerado, ô estressinho bom, né? Aquele barulhinho da água, do córrego. O barulho da água, não é o barulho do trânsito, não é a poluição. Os pássaros, né? Fantástico isso. Hoje vocês estão aí com 44 caixas. 44 caixas, né? A gente percebe que depois da Escola de Apicultura vocês deram uma ampliada no apiário. Sim. E também encontraram outras oportunidades aqui. Sim, porque até então era o pólen. Depois chegou a fazer a produção de mel. Mas vocês ainda não tinham identificado que vocês têm aqui um terceiro produto. Pois é. Que vocês podem produzir, que estava aqui batendo na porta para dizer, eu tô aqui, ó. Esquece de mim, não. E graças ao Armindo, virou a chave pra gente, né? O alecrim do campo aqui espalha. Alecrim do campo. E era uma coisa assim que o alecrim, para mim, era um mato, né? Era uma coisa para se roçar, né? Cortar, porque né? É mato, né? Vamos reflorestar ou fazer outra coisa, etc, né? E no momento que o Peta foi o Peta que ouviu, né? Eu estava, ele está muito mais concentrado aqui, né?
E aí nós olhamos, falamos, mas não, tem bastante aqui, né? Nossa, tem aí que descobrimos que, né, é uma coisa, é ouro, né? Então própolis verde é um negócio impressionante. Eu lembro que eu cheguei a perguntar para você, na colmeia, quando você levanta a tampa, a resina que ela deposita imediatamente naquela ranhura pequenininha, entre a melgueira e a tampa, verde. E, verde, né? E você abre, cola mesmo, né? Cola mesmo, incrível, né? E não é resinoso, né? Não. Ele é firme. Firme. Tem uma textura firme. É a característica da própolis verde. É muito boa. Enfim, e a gente, na verdade, pensou começar mel, porque para mim era a lógica, você tinha que ter um processo e o mel disciplina o processo, né? De você criar, né, e fazer e ter um processo da apicultura, né, estabelecido. Então é o base. Se você consegue fazer bem o mel, aí você pode ir para os próximos, para os outros. A própolis, então, você não consegue fazer uma superprodução de própolis se você não tiver com a colmeia cheia de mel. Isso, exato. A colmeia tem que estar forte, tem que estar muito populosa para ela conseguir fazer uma grande quantidade de própolis. Bem alimentada, E aí, diante disso, vocês estão aqui com a perspectiva realmente de produzir uma das poucas regiões do Brasil onde você encontra mel, você encontra a produção de própolis e encontra a produção de pólen. O que você pensa, por exemplo, centro-oeste brasileiro, Goiás? Eu posso fazer mel, própolis e pólen? Posso. Mas se eu produzir mel e pólen ao mesmo tempo, eu vou ter que escolher um ou outro. Porque o processo de produção de pólen ela ocorre na mesma época da produção de mel. Então você não tem ali os processos separados. Se eu optar por produzir pólen, eu tenho que abrir mão do mel. Se eu produzir mel, eu tenho que abrir mão do pólen. E no mercado hoje, o grande mercado que tem realmente ainda é o mel, né? É o carro-chefe. Né? E aqui a gente produz, na época eu produzia o pólen aqui, porque eu deixei de produzir há alguns anos já, a produção era assim, dia sim, dia não, eu colocava a trampa para colher o pólen. Dia sim, dia não. Então um dia era para as abelhas, outro dia 70% para mim e 30% para as abelhas. O que acontecia? O enxame não desenvolvia muito, não crescia demais, ficava estável, mas conseguia sobreviver. Então, um dia era para elas, um dia para mim. E por isso eu cheguei nessa produção, não foi tão mais alta, porque fazia essa limitação. Né? Eu dava esse espaço para a abelha também. Então, o processo de beneficiamento do pólen, como é que você realiza aqui quando você faz essa produção? Você tem a estufa, você leva para alguma empresa para fazer isso para você? Como é que funciona eu levo o beneficiamento dele? Entreposto. Eu faço a coleta diária, quando estou com a produção, com a trampa colocado. No dia eu faço a coleta e coloco no freezer. Vai dentro do Tupperware para o freezer. Quando tem 1 quilo juntado, eu ensaco ela, lacro e volta para o freezer. Quando tem uma quantidade de 60 quilos, mais ou menos, eu vou e levo para o entreposto. Na base de 30% é a negociação. Eu compro de volta o pólen já limpo, seco, desidratado, porque ele vai verde congelado, né? Úmido, mas está congelado. Ele chega para mim seco, do jeito que você acha no mercado. E aqui eu fracionava ele em vidros menores, o quilo, que eu comprava quilo, fracionava em vidros de 150 gramas e colocava no mercado. Rotulava e vendia no mercado. E vende tudo? Tudo. Tem muito apicultor que fala, não, eu não vou produzir pólen, que deve ser muito difícil vender. As pessoas não conhecem, os consumidores não conhecem. Então eu não vou produzir esse produto não, porque ele não vai vender, eu não vou mexer com isso. Vou mexer com mel e com a própolis. Não, vende. Estão enganados, né? Estão enganados. Total. Falta pólen. Falta pólen. Eu compro pólen. Hoje eu compro pólen lá no Santo Antônio. Né? Para consumo, né? Compro de consumo. Por quilo. Por quilo. Eu compro um saco de 1 quilo e vai embora lá em casa. Eu como todo dia. E é um alimento riquíssimo. Sim. Rico. 23 proteínas. E é gostoso. 23 aminoácidos e proteína, né? E o pólen aqui da Serra da Mantiqueira ele tem uma característica ainda. Colorido. E é gostoso. Todas as cores. Docinho. Ou seja, você não consegue determinar uma predominância de flora. Não. Tem uma época que você vê um pouco mais branquinho, às vezes mais amarelinho, mas a maior parte é misturada. É branco, vermelho, colorido. Laranja, amarelo. Rapaz, que coisa maravilhosa, hein? Deve ser lindíssimo isso. Lindo. Tem umas fotos, eu vou passar para publicar. Muito você bom, poder publicar lá. Com certeza. Muito bom mesmo. Quando veio a ideia da mentoria? Bom, você já estava com o processo produtivo de pólen, já estava fazendo produção de mel, entrou para a escola, foram ao primeiro congresso Prêmio de Apicultura e dali pintou a ideia da mentoria. Mas vocês já tinham o processo produtivo aqui, já superprodução de mel, já tinha produção do pólen, né?
O que chamou a atenção de vocês para ocorrer o ingresso na mentoria? O Peter, ele fez a primeira turma, agora estão os dois na segunda turma da mentoria, né? O que levou vocês a ingressar na mentoria, de procurar a mentoria naquele momento, para poder melhorar e ampliar o trabalho de vocês? Não, foi toda a questão de desenvolver para fazer um crescimento, para virar chave, como se diz, né? E fomos os nossos primeiros inscritos. Nós saímos terminou o primeiro congresso, fomos correndo para o balcão com o Christian e eu, vamos lá, vamos fazer. E já se inscrevemos e já pagamos. O Christian já pagou, fez o checão lá, estava tudo resolvido. Já viajamos para São Paulo, para casa, já com a inscrição da mentoria pronto. E realmente foi a virada da chave para nós aqui. Todo esse processo para o CIF. Porque é uma ajuda importantíssima, né, eu acho. Porque disciplina, né, tem alguém que dá uma segurança no sentido daquilo que você está fazendo. Porque você pode aprender, se lê, aí você erra, você acerta, tal, mas você perde um tempo. Exatamente. A mentoria acelera o processo. Aliás, mentoria, quando a gente dá para a indústria, né, na verdade, o mentor é aquele que sabe fazer e passa esse conhecimento para o outro poder acelerar o processo. Então, é um acelerador de processo. Eu já conheci isso na indústria. Então, eu falei, se funciona na indústria, vai funcionar aqui na indústria. Então, na verdade, funcionou e está funcionando. Isso que é importante, né? Saber se funcionou, se acelerou esse processo. E como é que vocês sentiram isso na prática, né? Nessa aceleração desse processo, como é que vocês sentiram a partir dessa primeira turma e agora iniciando a segunda? Como é que vocês viram esse... Eu achei que nos disciplinou, a gente conseguiu criar um ritmo. Antes da mentoria, a gente ainda estava meio assim, né? Não alimentava direito, a gente estava um pouco... Solto, enfim, tentando o máximo, a gente estava empenhado, mas não estava... Né? Acertando. E aí a gente viu, né, e ajudou muito a se organizar. Então, nos organizamos e disciplinamos. Então, o Peter fez, como ele está aqui direto na fazenda, fez sentido ele fazer o primeiro, mas aí eu falei, agora estou chegando também, agora eu quero também. Eu quero também, né? Até para a gente estar conversando mais, é bom a gente estar junto, porque aí o que um ouve, outro também, a gente pode trocar ideias. Então, na verdade, foi uma... E a mentoria vem crescendo, você também está incluindo novas coisas, né? Assim, então a gente está vendo novos temas ali que são importantes, muito, né? Então a questão do CIF, por exemplo, foi na mentoria. Exatamente. Né? Não era no curso, isso era na mentoria. A mentoria a gente até comenta que o processo não é um processo difícil, ele é burocrático. Sim. Né? Ele é um processo burocrático. Mas não foi nem tão complicado, não. Nem foi tão, né? Para nós foi facílimo. Foi muito fácil. Eu tinha a documentação pronta, né? Entrei, fui para o IMA, bateram um carimbo lá. Tranquilo. Pronto. Tá feito. E talvez já tinha aqui o produtor rural? Sim, o Peter já tinha produtor rural, né? Ele já estava com isso por causa da fruticultura e já estava inscrito aqui. Então foi fácil. Só precisou abrir o CNPJ? Sim. Só. Isso também, a gente já em 2021 a gente abriu a empresa, em 27 de maio de 21 a gente abriu a empresa, CNPJ, Simples Nacional, já, né, para já tocar, já com fé de que vai crescer, né? Então quer dizer que o mel hoje está cifado. Está cifado. Vamos apresentar esse mel para essa turma? O mel está aqui, ó. Olha tem os dois. Tem uns dois meses. Um antes do CIF. Antes do CIF. Antes do CIF e o do CIF. E o do CIF. Então você quer ver aqui? Isto. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Nós vamos apresentar aqui. Esse aqui é o com CIF, pessoal. Esse Deixa eu aproximar aqui, ó. Depois a câmera a gente joga aqui o zoom nela. E vai mostrar tudo bacaninha. O selo do CIF está aqui, ó. Bacaninha. Exatamente. Aqui, ó. Produto aqui maravilhoso. E aqui o mel ele tá cristalizado. Sim. Não é? O mel tá cristalizado. Cremoso, né? Esse aqui é o líquido âmbar? Ou não? Não, esse não. Esse não é. Esse é mais eucalipto. Esse é mais eucalipto. Esse aqui... Esse é líquido âmbar. Esse é líquido âmbar. Esse é de outubro de 22. Esse aqui, pessoal, é do tempo ainda que não tinha o CIF. Mas é uma embalagem já apropriada. Inclusive rotulagem. Quem que desenvolveu esse rótulo? A minha enteada. Sua enteada desenvolveu o rótulo. E ficou um rótulo muito expressivo. As pessoas elogiam muito. A questão de você dirigir a embalagem, rotulagem para um público determinado, né? Exato. Porque vocês direcionaram para um público mais A e B, né? Sim. Que procura o produto. Sim.
porque ele aprecia um mel, inclusive cristalizado. Não tem, eles não é porque eu vendo lá para os nossos amigos, eles querem esse mel, porque eles estão acostumados na Europa, tem o mel assim. Mel cru. Então, ele fala, nossa, é um mel que nem na Europa. Né? Então, olha a cor desse produto. Pessoal, deixa eu virar o pote aqui. Pelo fundo do pote vocês vão ter noção. Claríssimo. Extremamente claro. E eu prefiro o mel cristalizado. E esse é o Liquidamba. Essa é a predominância do Liquidamba. E eu confesso, estava até comentando com o Peter, eu não conhecia essa árvore, não conhecia essa planta. Para mim foi uma novidade, para mim está sendo um aprendizado essa planta. E é uma árvore que ela tem um desenvolvimento, é uma planta pioneira, tem um caráter invasivo muito forte na natureza, um desenvolvimento elevado, enraiza para todos os lados. Rebrota. Rebrota, o enraizamento rebrota. E ela dá uma árvore de grande porte, chega a dar o quê aí? Uns 20 metros de altura? 40 metros de altura. Mais de 40 metros aqui. Muito néctar e muito pólen. Muito pólen. Muito pólen. Então quer dizer que muito do pólen também que vocês produzem aqui vem delas é do Liquidamba. E é o pólen predominante de laranja e vermelhinho e amarelinho. E a madeira também é uma madeira que tem uma durabilidade... É uma árvore que tem a sobrevida de 400 anos. 400 anos. Já estudada, isso nos hemisférios norte e no sul da Argentina. E a madeira que é usada para fazer dormentes. Né? Então você imagina. Durabilidade. Durabilidade. E é leve, né? Você vê que não é uma madeira pesada. Por isso que é interessante. Do dormente ele tem a robustez, pode botar um trem em cima, mas é leve para transportar e para manusear. Ela é nativa mesmo de qual país? Ela é original do Canadá, ela também nos hemisférios dos polos, praticamente, nos círculos quase árticos. Né? Então na Argentina, Chile, Sul. Então é uma planta que ela tem adaptação para clima frio. Para frio. E frio de altitude. Então ela deu certo por causa da altitude e do frio. Né? Se você plantar ela no litoral, por exemplo, acho que não vai. Leva lá para Caatinga Nordestina. Eu acho que não vai. Não vai ter Não sei, nunca às testamos. vezes... Talvez ela se adapta, né? Não sei. Aqui ela ela vai bem. E ela fica, ela perde toda a folhagem, né? Você vê que ela... Aqui, se você andar nessa floresta, você acha que está no Canadá ou está no norte dos Estados Unidos, né? Um mês atrás, agora, 2 semanas atrás, ela estava assim, vermelho, laranja, amarelo, e lindo. As folhas começando a cair, estava lindo. Né? Agora já está quase sem folhas. Mas mês que vem já começa a rebrotar as brotas, e em setembro a floração. Né? E aí vai tirar pólen. Vai tirar pólen. Eu vi aqui hoje que vocês pegaram uma área grande, fizeram inclusive até uma redução dessa vegetação do Liquidamba para poder entrar também o plantio. Não é o plantio porque já tem alecrim, mas ampliar a área do alecrim, visando a produção da própolis, né, Pedro? A gente vai tirar o pinus, na verdade. Vai tirar o pinus. Pinus. Uma parte do pinus, mais 1 hectare de pinus. E aí vai entrar o alecrim. Vai entrar o alecrim. O potencial para a própolis aqui é gigante. A gente estava até fazendo um levantamento aqui, né? Do potencial que vocês podem atingir aqui da produção da própolis, do beneficiamento do extrato de própolis, da própolis na forma do extrato, a própolis verde, e de você colocar esse produto hoje dentro de São Paulo capital. Exato. Porque a gente chega a São Paulo, você não encontra nem mel, nem própolis. Você tem o pessoal, tem os entrepostos, tem as cooperativas. Parece que essa turma não dá conta de atender o tamanho do mercado. Verdade. O mercado de São Paulo é um mercado, entre aspas, quase infinito, né? E vocês estão de olho nesse mercado, né? Estamos. E estamos buscando pontos bem sofisticados, né? Então, pequenas lojas, estamos colocando... Padarias artesanais, essas coisas assim, né? Nessa linha. E a receptividade do pessoal com esse produto, como é que tá? Como é que eles estão recebendo esse mel hoje cifado, né? O mel aqui da Serra da Mantiqueira. O Christian que está tendo mais essa experiência, né, Christian? Lá em São Paulo. O Peta já tem aqui, o pessoal já conhece, já compra muito aqui a região, Monte Verde também. E aqui é uma área turística total. Aqui nós estamos falando aqui, está entre as 3 cidades de turismo de montanha e turismo de inverno de mais visitação no Brasil, né? Gramado, Monte Verde e Campos do Jordão. Lugar maravilhoso, né? É espetacular. Um paraíso isso aqui. É um paraíso. Muito bom, muito bom. Aonde vocês esperam e pretendem chegar com todo esse projeto, né? São 2 jovens ainda. Sim. Né? E principalmente pela mãe de vocês, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje a Dona Maria. Ela não está aqui na fazenda, ela está nos Estados Unidos visitando o filho dela. Vocês têm mais um irmão 3, lá, né? Temos o terceiro. Porque nasceu na Alemanha, né? O caçula. E ele mora lá no Colorado, em Denver. Denver, Colorado. Denver, Colorado. Estado do Colorado, nos Estados Unidos. Está para lá tem 2 meses.
Mas conversamos com ela hoje, aqui na hora que a gente estava aqui tomando uma sopa aqui no jantar. Sopa maravilhosa, por sinal. Nesse friozinho tem uma lareira aqui, pessoal. Aqui é um ambiente espetacular. O local que você chega, você fica totalmente à vontade, né? E é um ambiente realmente maravilhoso. Nossa, mãe. Dá vontade de ir embora, não. Não, fica. Dá vontade de ir embora, não, rapaz. Pode ficar, tá casa aberta. Mas a gente conversando com a Dona Maria pelo telefone, gente, a Dona Maria tem 94 anos. De pura lucidez, de uma energia impressionante, um sorriso no rosto o tempo todo, brinca, goza a cara da gente. É na verdade. Impressionante. De um alto astral, de uma autoestima, uma mulher linda, ela é bonita, bonitona. 94 anos, bonita daquele jeito. Eu fico imaginando quando ela tinha ali os seus 30, 40, 50 anos, meu amigo. Aquilo ali devia de arrancar muitos suspiros, viu? A gente via isso nos executivos, né? É verdade. O truck que chegou e... ele que conseguiu. É mesmo, rapaz? Eu imagino, meu amigo. Muito bom. A Dona Maria com esse astral maravilhoso. E na pandemia ela veio pra cá, né? E terminou a pandemia e falou assim, não vou embora daqui também. Vou ficar. Vai ficar. A gente também tá aqui. E nós estamos vindo, né? Estamos chegando também. Eu vou me aposentar aqui, de verdade. Chama a sua esposa, vem cá. Apresenta ela aqui pra gente aqui. Lolo, vem cá, vem aqui, cá. Olha lá, ela fica, eu sabia que ela ia ficar sem graça, o olhar dela. Menino, vou perder essa oportunidade? De jeito nenhum. Vem cá, meu bem. Chega aqui pertinho do microfone. Vem aqui, fica aqui entre Armindo e eu aqui. Ó. Só pra dar uma boa noite aqui. Não tem problema. Maravilha. Essa é minha esposa aqui, minha companheirona. Isso, se apresenta, conta aí, fala pra turma seu nome. Meu nome é Lorraine. E o que eu posso falar? Como é que é essa vida aqui na Serra da Mantiqueira, ao lado desse cara maravilhoso, esse grande amigo aí, Petri Schultz? É muito bom, muita paz. A gente vive numa bolha aqui, né? O resto do mundo acontecendo e a gente aqui no meio da mata. É muito bom. E tão perto de São Paulo, e como você falou, né? No meio da mata, nesse ambiente aqui, nessa energia maravilhosa. A gente até conversava sobre isso hoje, da questão da energia, né? Que envolve esse local aqui, que realmente é diferenciado, né? A frequência da gente fica bem elevada num lugar assim. O importante é manter essa frequência alta, né? Pra não ficar doente. Já foi lá nas abelhas? Já visitou as abelhas? Já. Hoje não. Mas já foi no apiário com o Peter? Já trabalhou no fumigador pra mim. Já tomou ferroada também? Já, tranquilo? Já, né? Já. Encarou numa boa? Numa boa. Tranquilo? A primeira, antes de tomar ferroada, a gente fica bem, né, tenso, assim, como é que será, né? Mas aí depois... Tranquilo. Muito bom, menina. Foi um prazerão conhecer, viu? Maravilha, né, Peter? Muito bom, muito bom. Aonde vocês pretendem chegar com... Obrigado, viu? Imagina. Aonde vocês pretendem chegar com todo esse projeto? Aonde o Mel Shoes vai chegar? Vocês têm muita vida pela frente, porque naquela energia da Dona Maria eu tenho certeza que vocês vão chegar na idade que ela tá, com a energia que ela tá, e desenvolvendo projetos como ela tem na vida dela. Eu tenho certeza que ela é um pouco como o seu Heriberto lá. E a Dona Maria tem planos para o futuro? Eu tenho, muitos planos para o futuro. E deve responder assim, não é? Com certeza. E os de vocês? Qual que é o plano de futuro de vocês, tendo aí esse projeto todo, o Mel e Shoes na vida de vocês? E que é um produto maravilhoso. Existe uma demanda gigante no mercado hoje pela qualidade do produto desse. Que mel tem muito mel. Mas mel com a qualidade daqui, vindo com a característica orgânica daqui, com a floresta nativa daqui, com a água daqui, você conta no dedo no Brasil regiões iguais a essa. Onde que o Mel Shoes, o projeto Mel Shoes pretende chegar? Eu vejo que ele é como você diz, é um mel especial, um mel de uma micro-região muito boa, próximo de uma grande capital, da maior capital da América Latina. E então a gente não vai ser monstruoso em tamanho, mas vai ser de qualidade. Então nosso produto é de qualidade para um público A e B, né? E a gente vai crescer. Que não olha preço. Não olha preço, olha qualidade. Então eu acho que o mercado é enorme. Então a gente não precisa se preocupar com o mercado, não precisamos nos preocupar com qualidade. E como a gente está numa meia-idade, né, digamos assim, né, considerando a nossa mãe, né, com sustentabilidade. Né? E fazer de forma sustentável. Também eu vejo que a gente pode trazer
pouco para a sociedade aqui da região, talvez treinar pessoas, trazer pessoas para a apicultura, a partir do que a gente está aprendendo com vocês, de multiplicar isso um pouco aqui, né? Vamos precisar de ajuda, vamos precisar criar mão de obra da região também, Com porque certeza. a gente hoje não tem. Mas também para a apicultura aqui se estabelecer, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, para ter mão de obra local, então esse é um próximo passo que a gente tem que fazer para poder sustentar ao longo do tempo, né? Até para atingir as metas. Né? Atingir as metas, né? E as metas são ambiciosas? São. É. Vamos fazer superprodução, nós vamos ter... Fazer a superprodução vocês já faziam. Já fazíamos, exatamente. no registramos, Ampliar a superprodução. Isso, registrar, que é importante. A gente não registrava. A gente não registrava, a gente fazia, mas não registrava. Exatamente. Mas também ampliar, né? Porque a metodologia muda. Sim. Né? Vocês nunca trabalharam aqui ninho sobre ninho? E no inverno, essa experiência de alimentar as abelhas. Abril, maio, junho, que foi antes do inverno, toda semana 1 litro, 1 litro, toda semana. As abelhas bombando. Né? Então, Fortíssimas. Então aquela questão de você fazer uma alimentação de crescimento antes da safra, já pula essa etapa praticamente. E eu estava comparando as fichas, estava vendo nossas fichas do 22 para 23, foi justamente em 22 elas estavam fraquinhas. E esse ano, apesar do frio muito maior, elas estão melhores do que 22 sem alimentação. Nutrição fez toda a diferença. Toda a diferença. E só nós Como só qualquer animal necessita da nutrição no período adequado. Exatamente. E nós temos a vantagem aqui que a gente não precisou dar bife proteico. Muito pólen, né? Muito pólen, é direto. O pólen não para de entrar. Claro que vai ter uma subida agora, uma ascensão de pólen, muito mais pólen. Por exemplo, se filmar agora em agosto, setembro, filmar o alvado ali, você vai entrar, você fica doido. Nossa, é ouro entrando. Muito pólen. Uma abelha atrás da outra. Total. Nossa, impressionante. Aceleradamente. Impressionante. Incrível, hein? Incrível. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque aqui a gente está num ambiente onde o clima ele é frio. Aqui não é um ambiente quente, é frio. Aqui é frio e é frio até no período da primavera, verão. Também é um clima frio. O ano inteiro você dorme com cobertor aqui. O ano inteiro. O ano inteiro. No e verão, é gostoso, é o que eu gosto, né? No verão, 40 graus ali, 35 graus ali em São Paulo. E aqui você está com 25. 15 graus à noite. No verão. No verão. E a abelha está aqui trabalhando nesse frio. Mas, de dia é quente. Aqui chegamos a 28, 30 graus também no verão. Você vê um monte de gente dizendo que a abelha não trabalha no frio. Nossa, aqui que é impossível fazer apicultura no frio. Ou seja, que não tem como você colocar a abelha para crescer no frio. Vem conhecer. Que ela jamais vai conseguir produzir mel no frio. Você está me dizendo que aqui no inverno chega a dar na madrugada aqui até 3 graus abaixo de zero. Até 3 graus abaixo de zero. No verão dá 15 graus na madrugada à noite, 25 durante o dia. E vocês já fizeram superprodução de 50 quilos de mel aqui nas colmeias. Qual é o segredo para, num ambiente frio, a abelha conseguir desenvolver, trabalhar, produzir, armazenar produto, armazenar mel, própolis, pólen, e vocês conseguirem extrair esse alimento maravilhoso nessa região que é única? A gente tem que se empenhar, ou seja, trabalhar em cima, cuidar das abelhas, fazer o enxame crescer. Então, se você dedica com amor ao trabalho para as abelhas, elas te dão uma resposta. Até no frio. Até no frio. E o retorno é esse mel maravilhoso e o pólen também, né, que produzem aqui também. Né? A abelha também tem um componente dela, né, Christian? Da adaptabilidade, né? E a africanizada, então, parece que adapta muito bem nisso. Muito bem. E isso é um outro conceito também que o trabalho de vocês aqui está derrubando. De que a abelha africanizada não seria uma abelha adaptada para trabalhar no frio. Trabalha muito bem. Você já trabalha bem e produz bem. A gente sabe que a realidade hoje europeia, americana, da própria Argentina, países andinos, é do trabalho com a Apis mellifera ligústica ou Apis mellifera mellifera, que é a abelha italiana, a abelha alemã. Você não tem ainda uma realidade da abelha africanizada presente nesses climas, até porque nós estamos falando de ambiente mais frio. Sim. Diante da experiência do que vocês vivem aqui, vendo já aí desde 2013 com pólen, com o mel mais recente, com a própolis daqui a pouquinho, vocês acham que é possível chegar à abelha africanizada na Europa, Estados Unidos, países andinos, outros países que trabalham com a Apis mellifera? Mesmo com a ciência corroborando que não seria possível, você trabalha com a africanizada lá? Eu acho que tenho certeza que é possível fazer isso. Porque ela é muito elástica, né? Você vê pensando aqui a elasticidade da temperatura,
temperaturas altas até durante o dia e muito baixa. Então ela tem uma elasticidade de temperatura enorme, né? E ela vai trabalha bem. nesse período agora, você vê que nós estamos aí iniciando um princípiozinho de safra. Ela trabalha de que hora até que hora? Aqui agora, de 9 da manhã até as 15h30, 16 horas. Você entra às 16 horas no apiário, Está fechado. silêncio total. Então a abelha trabalha 6 horas por dia. É. 6 horas por dia. E trabalha firme. Quando, trabalha firme. quando você vai lá durante o dia, ela tão firme. Parece uma usina. É. Mas é isso que chama atenção, porque no restante do Brasil, até no próprio sul do Brasil, quando você chega no período de safra de mel, você tem ali 12 horas do dia, a abelha trabalhando e trabalhando intensamente às 12 horas do dia, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Aqui nós estamos falando, iniciando uma safra de mel, ela começando a trabalhar às 9 da manhã, parando às 4 horas da tarde. Ou seja, no período ali de 6, 7 horas ali de trabalho do dia, ela desenvolve como uma colmeia no outro ambiente, no mesmo ritmo do que seria de 12 horas. É por causa do frio, porque entra frio. Hoje, você vê, hoje tinha até um pouco mais movimento depois das 4 horas, Sim. porque esquentou. Você vê que não está aquele Hoje, frio. exatamente. E nos dias, normalmente... Semana passada, elas estavam mais quietas, né? Total. Porque Mas não a deixaram de trabalhar. Não. 4 horas da tarde e acabou. Hoje, passamos das 4, tinha a abelha entrando com pólen, mel e tudo. Não tinha. As frentes ao lado cheias de abelha. Hoje Muita talvez, abelha chegando com pólen, até às 5. impressionante. Então, e essa não é exatamente 4 horas, mas depende. No dia mais quente elas estendem o dia. Estende. Mas quando está frio elas param antes. É. Mas elas trabalham. Não tem essa coisa de... Como eu faço visitas diárias ao apiário, do lado, eu gosto de passar no escritório todo dia, então eu vou de manhã com os cachorros, dou uma olhada. Chego à tarde, nesse horário de 4 e pouco, eu passo lá de novo, dou uma olhada de novo. Curiosidade, quero ver como é que tá, entra e sai. E tá Então eu trabalhando... observo que quando dá aquela esfriada semanas atrás, está bem mais frio nesse horário, 4 horas, tchau. Hoje e ontem estava mais quente, eu creio que elas foram até 5 e pouco. E no verão elas vão até escurecer. porque aí vai. dali 5, 6 da tarde, aí tá da temperatura agradável para ela. Sim, Elas começam cedo também. Elas começam às 5 e pouco da manhã, já estão trabalhando. Então, e coincide a temperatura... de fato com o grosso da produção de mel, né? É. Porque você tem aqui setembro, outubro, pólen, depois você entra ali novembro, dezembro até janeiro, fevereiro, março, que é o grosso da produção de mel, né? Exato. Nessa época tem o mel. E você pode produzir também a pólen nesse período, desde que você faça aquela intercalação. Dia sim, dia não. E vai fazer a experiência sendo da própolis ainda. Também. Vai ser mel e própolis ao mesmo tempo, hein? Mesmo tempo. Olha que bacana. É. E própolis verde. É. Mel, própolis, pólen. Rapaz, esse negócio aqui vai crescer, meu amigo. Vai crescer. E a gente sempre aprendendo, né? Hoje a importância de você o teu pai estar aqui, né? Já deu alguns insights pra gente, né? A gente ia transferir todo esse apiário para lá e já não vamos, porque a gente falou Abriu não. um novo apiário, né? Vamos abrir um Já novo tá apiário. Tudo montado lá, né? Tudo montado. Vamos abrir o outro apiário, né? E a localização também, a gente imaginou uma coisa, veio aqui e ajustou. Então, a mentoria ela é essencial, né? Então já hoje já estou satisfeito porque a gente já alguns pontos, né, já ficaram claros, né? Chancelados pelos mestres. Pelos mestres, exatamente. Né? Então, muito bom. E a Casa do Mel também, a gente viu que estamos em ordem, é só a gente fazer aquilo que a gente já está planejando. Então estamos com tudo encaminhado. Só falta o Christian mudar. Só falta o Christian mudar. Isso. Logo mais. Logo mais. Logo Mas mais. é importante, não. o Christian está em São Paulo ainda, está dando uma sustentabilidade financeira ainda para o projeto. E eu entro com uma parte, só tem a aposentadoria, o Christian tem a aposentadoria, mas tem os rendimentos também, que ele divide com a esposa, o projeto dele com a esposa. Mas também ele está à frente de toda a documentação. E ele está direto, tem o escritório e tudo mais. Eu fico mais no campo. Comigo, Eu fico mais na lida do campo mesmo aqui, né? Cuidando da fazenda também nos outros pontos que tem que cuidar. Né? Muito bom. Então é uma Muito parceria que está dando certo. Bom, vocês que estão aí, né? O Peter desde 2013, o Christian desde 2021, na Escola de Apicultura, na mentoria Prêmio Cia da Abelha. Queria que vocês, primeiro, como que a pessoa que está nos assistindo hoje em qualquer ponto do Brasil, da América Latina, até do mundo, né? Sim. Como que a pessoa que está nos assistindo entra em contato para adquirir esse mel maravilhoso? Existe um Instagram do Mel Shoes, um YouTube, um Facebook, um telefone, como é que tá?
Tem que ter um meio de contato. Isso ainda está fraco, confesso. Né? Mas nós temos um Instagram que o Peta está instalando. Né? Nós tínhamos, mas já tem o login dele já? Já tem sim. Já tem postagem lá já? Já Qual tem que é o Instagram? postagem. Qual que é o Instagram de vocês? É o Apiário Agachus. Agachus. Oficial. Nós vamos deixar no descritivo aqui, pessoal. O pessoal que está acompanhando a gente aí no YouTube, nós vamos deixar aqui no descritivo. E o pessoal que está acompanhando a gente aí no Spotify, entra depois lá no YouTube para poder pegar o Instagram, não é? Apiário Agachus Oficial. Mas vamos deixar um telefone aqui também de contato. Quem sabe o pessoal não faz um contato. Teu telefone. Vai vir aí o trabalho também da mentoria para venda pelo WhatsApp, não é? Para venda nas redes sociais. Então daqui a pouco o Mel Agachus vai pegar o Brasil e o mundo. Exatamente. Não é? Exatamente. Gente, porque esse produto, eu confesso, é diferenciado. Não estou falando que o mel de outros alunos não seja bom, não. Mel de alunos da Escola de Apicultura são de excelência. É de excelência. Mas quando a gente pega essa região aqui da Serra da Mantiqueira, a água daqui, o ambiente daqui, o clima daqui, a energia daqui e o amor que vocês dedicam a essa propriedade. Nós estamos falando de uma história aqui desde os anos 50. Sim. Não começou ontem, né? Não começou ontem. Então, quando você junta tudo isso e coloca num caldeirão, sai esse produto aqui. Feito com muito amor. Com muito amor, com muito carinho. E a gente consome muito, nós mesmos. A família que consome muito mel. Então passa o telefone pra turma que o pessoal vai querer pedir mel com você, velho. Como é que é? O telefone aqui é o 35 988 21 02 36. Ele vai repetir, anota aí, porque se você quiser esse mel... Esse aqui é um mel diferenciadíssimo. Então, 35 prefixo? Do WhatsApp, 35 988 21 02 36. Perfeito, tá aqui, correto. Maravilhoso. Maravilhoso. Qual o recado que vocês dois, né, com a experiência de vida que vocês têm? É claro que a Dona Maria dá um show, né? Em vocês dois. Que ela ali, eu fiquei encantado com ela. Fiquei fã dela. Não é, pai? A Armindo Pai tá ali acompanhando ali, um exemplo de vida para todos nós. Para mim, então, que tem apenas meus 48 anos, meu amigo, você tá doido. Eu tô na metade do tempo de vida dela. Eu ainda quero viver outros 48 ou até mais. Eu até brinco que eu vou viver 120 anos. Espero que eu chegue, né? Se eu chegar com a energia dela, eu vou estar feliz da vida. Você tá na apicultura, tá com produtos de qualidade e saúde, tudo na mão, né, rapaz? Pra fazer, ué. Pronto. Saúde é tudo. Qual recado vocês deixam pro aluno da Escola de Apicultura? Qual recado vocês deixam para aquele que está acompanhando a gente aqui no nosso Pô de Mel, que deseja entrar para a apicultura, que deseja começar na apicultura? O aluno da escola, que às vezes encontra aquela dificuldade, que às vezes encontra ali aquela limitação para fazer o projeto acontecer, e a gente vê aqui o empenho, a força de vocês. Qual recado que vocês deixam para essa turma que está nos assistindo, representando aqui o sucesso que já é hoje o Mel e Chus para todo o Brasil? Olha, eu diria que você tem que se esforçar, tem que gostar e entrar com amor, entrar com vibração, com que as coisas vão fluindo naturalmente. É um recado que eu dou. É o base. Trabalhe com afinco, com amor, com abelhas, que vocês vão para frente. O Christian, com certeza, como coach, ele tem algumas boas palavras para explicar isso melhor. Não, eu acho que essa é a essência de cada um cada um tem que contribuir, mas eu acho que para nós funcionou, é essencial a Escola Cia da Abelha. Né? Essa estrutura, eu estava dizendo que o Armindo está criando a indústria do mel no Brasil, né? Está nos organizando, está nos ajudando, todos nós. Né? E hoje eu tenho uma comunidade muito bacana, né? Você vê, a gente tem os nossos grupos e todo mundo se apoia. Então tá criando uma indústria do mel e vale a pena. Mas façam com a Cia da Abelha, porque é alguém que pega na sua mão, te ajuda, te apoia, te dá dicas, puxa a orelha. Né? Tudo que precisa. Tudo que precisa. Então, é uma ajuda imensurável. Então, não basta só gostar e querer fazer. Faça com apoio, faça com estrutura, que a Cia da Abelha está, a mentoria. Só recomendo. Façam, porque vão ganhar muito tempo. Muito bom, muito bom. É uma virada de chave para a apicultura, é realmente a escola da apicultura. Profissionalismo, né? Profissionalismo. Faça com amor, mas com profissionalismo. Muito bom.
Maravilhoso. Peter, Christian, parabéns. Eu confesso que, pra você ver que nós estamos aqui, ainda tivemos aqui um meio-dia, né? Que foi do meio-dia para tarde. E o que a gente já viveu aqui hoje, que a gente já viu aqui hoje, que eu já conheci e aprendi. Eu vi coisas também aqui que eu ainda não tive a oportunidade de ver, de conhecer, igual, por exemplo, o liquidampa eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa árvore. Pra mim tá sendo uma novidade. Vamos levar a Buda lá pro sítio, viu? Vamos, leva. Opa. Vamos levar a Buda lá pro sítio pra poder fazer a experiência dessa árvore aqui. Eu fiquei encantado com ela. Eu acho que lá no sítio ela nasce. Vai. Pelo clima, tempo ali, altitude. Tenho certeza que vai. Lá é frio. Vai. Exatamente. Então ali ela vai desenvolver. E claro, ver aqui então ainda aqui o... Como é que chama? Não é seringueira, não. Eita. O Pinus? A árvore lá do sul. Araucária? Araucária. A araucária em Minas, pra mim, também foi uma novidade. Algo que pra mim foi inédito isso. É mesmo, né? É que a gente já está acostumado com ela aqui, né? E a araucária angustifolia, que é o nome dela, quer dizer, científico dela, angustifolia, era uma árvore, não é um pinus, é um pinheiro, e é típico da Mata Atlântica. Então ela cresce na Mata Atlântica toda, desde do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Você encontra ela. A maior parte das araucárias nessa região aqui foram desmatadas por madeireiros na década de 40 e 50. Aqui era florestas inteiras. Minha mãe ainda conta, quando veio para cá, na década de 50, que toda essa região em volta aqui era araucária. Que nem no Paraná. Extensões enormes, muitas. E os madeireiros acabaram. Que coisa, hein? Então toda essa araucária que tem aqui hoje é araucária que nasceu dos anos 40 para cá. Sim, exatamente. Rapaz, incrível, viu? Incrível, é uma região maravilhosa. Gente, o projeto de vocês só tem tudo para crescer. Vocês estão situados numa região de altíssimo potencial de produção de mel, de produção de própolis verde, de produção de pólen. Aqui a vegetação aqui não vai acabar nunca. Isso aqui nós estamos falando de uma área de proteção ambiental que ela é essencial para a manutenção da água para o paulistano, para a capital paulista. Ou seja, isso aqui não vai acabar nunca, essa floresta aqui. Porque a região é denominada como APA da Mantiqueira. Exatamente. Né? E a APA da Mantiqueira é principalmente para a manutenção da água para São Paulo. Então aqui, por exemplo, é proibido plantar batata, todas essas nascentes que descem do lado de cá, é totalmente proibido plantar batata e colocar agrotóxicos na água. Ou seja, é floresta mesmo. Floresta. Né? Ou seja, a atividade do agro aqui é apicultura. Apicultura. Eu acho que até piscicultura deve ter algum tipo de alimentação. Porque tem muitas águas, ela complementa, né? Tem muitos criadores de peixe por aí. E são trutas aqui. Trutas, principalmente. Para apicultura, não tem nenhum tipo de impedimento. Nada. Muito pelo contrário. Né? Porque é manutenção da água, porque ela, na verdade, cria água, a abelha precisa de água e o peixe, naturalmente, na água. Né? Não tem concorrência. O projeto de vocês vai crescer. Além do fato de vocês estarem situados aqui, a cento e quantos quilômetros? 160 por rodovia. 160 por enquanto, que já estão criando aí o carro voador, né? A Embraer São Paulo. A Embraer já o carro voador do Brasil, 2026 já vai estar voando. Você pensa, o Brasil não conseguiu criar um carro do Brasil. Né? Teve o Gurgel que criou lá nos anos 80, tudo, mas acabou que não foi para frente. Agora vai inventar o carro voador do Brasil. Vamos ver se vai dar certo agora o carro voador, né? Já que não deu certo o carro no chão. Faz um. Se der certo, daqui para São Paulo vão ser meia hora de carro voador. Só. Então vai ser muito fácil colocar produto em São Paulo. Não é? É verdade. E para um público crescente, A e B, que está à procura disso aqui. Está à procura. Do alimento mais saudável do mundo, que é o mel da abelha. Mas um dos mais limpos do planeta, seguramente o mel aqui é Gaixus da Serra da Mosqueira. Gente, parabéns. Muito obrigado. O céu é o limite. E vocês sabem disso. Com certeza. Só depende de vocês. E vamos para o próximo congresso, né? E vamos para o próximo congresso, 2024, né? Abril de 2024. Vamos na Toca dos Buacos. Já não vejo a hora de chegar. Vai levar a esposa dessa vez? Se ela e quiser. O mesmo eu te pergunto, vai levar a esposa dessa vez? Vou levar. Tem que levar ela lá. Vamos levar a esposa. Comer lá um empadão goiano. É ou não é? Tem um empadão goiano ali, uma pamonha. É ou não é? Vamos conhecer. Depois vamos para onde? Onde que nós vamos? Para Pirinópolis, né? Pirinópolis você já conhece, né? Então, ela vai ser minha guia para lá. Não, ela é maravilhosa. Você não esteve lá, né? Não, ainda não tive. Pirinópolis é maravilhoso. Pirinópolis lembra muito em termos de vegetação e água, lembra muito aqui. É uma região de montanha, é frio. É frio, inverno ali. Eu já peguei inverno ali em Pirinópolis a 0 graus. Olha aí também. Frio. Vamos fazer um pós-congresso, há pelo menos 3 dias, dar uma esticada. Vale muito a pena. Lugar maravilhoso. Lugar maravilhoso. Muito bom mesmo.
Gente, gratidão demais pela Nós rica que oportunidade de agradecemos. estar aqui com vocês. E eu espero ter oportunidade de voltar aqui, sabe quando? Quando o apiário de própolis estiver pronto, Isso. produzindo, Exato. e eu vou vir aqui pra gente poder gravar, pra gente fazer uma colheita de própolis aqui, rapaz. Tá ok. Hoje E de pólen temos também. imagens E de do pólen lugar, também. né? Hoje temos Hoje tem a imagem do antes. Do antes. Depois nós vamos apresentar a imagem do depois, Depois. rapaz. Já com o apiário montado e produzindo. É isso aí. Vai ser top. Você vai vir muitas vezes aqui, se Deus quiser. Com certeza. Eu quero conhecer a Dona Maria. Isso, Conhecer a Dona Maria. exatamente. É isso aí. Que 94 anos, meu amigo. Tem que ser oportunidade. Com certeza. Tem não que aproveitar. perder. Aproveitar. Bom ter você aqui. Gente, obrigado demais. Muito mesmo, muito feliz. Olha, amanhã ainda, eu vou ir com o Peter e com o Christian, nós vamos colocar sobreninhos das colmeias, que estão muito fortes. É. Nós vamos estar gravando esse material todo para vocês. Vamos estar deixando aí no canal Cia da Abelha, para vocês terem a oportunidade de acompanhar. Eu vou ainda fazer uma outra entrevista com os dois ainda amanhã, durante o dia. Aí já vai entrar também Armindo Paz junto aqui com a gente, pra gente bater um papo maior. E aí vai ser na área externa, tudo a gente colocar ali as cadeiras ali na área externa, mostrando todo aquele verde, toda essa natureza, né, É Peter? isso aí. Que é um local realmente maravilhoso. E a gente quer deixar com vocês aqui, você já aproveitar, já deixar seu joinha aqui com a gente, já curtir aqui esse pô de mel com a gente, que foi sensacional esse bate-papo, essa oportunidade de conhecer esse grande projeto aqui na Serra da Mantiqueira. Venham a Monte Verde e procurem aqui o Mel Shoes. Inclusive aqui é uma pousada, né? Temos uma hospedagem aqui, no momento está a casa que a gente usa para hospedagem está alugada por 2 anos. Então, Mas talvez daqui a 2025 ou 26 já deve estar livre novamente. Mas Olha, tem, e vale mas tem a Monte pena, Verde. viu? Mas Tem- tem tem Monte a Verde. Lorraine tem. Nós temos uma casa em Monte Ah, Verde. vocês casa- têm a casa em Monte Verde. A Lorraine tem. tem uma casa em Chalé Monte lá. Verde, chalé, 2 Airbnb, 2 e lá chalés. também deve ter também hotéis, pousadas Sim, lá. um tem. local Tem bastante. maravilhoso. Aqui do lado tem a fazenda, o Hotel Fazenda Floresta Negra também, que aqui Temos o Ralph, que é vizinho nosso aqui do outro lado do rio. Que tem Também. uma Então tem pousada muito- gostosa também. tem Então, muito tudo espaço para Airbnb. vir. Gente, vale a pena. Venham Quem segue a visitar. BR-381 em Camanducaia não tem noção que 26 quilômetros em direção à Serra da Mantiqueira é um outro mundo. É como se você tivesse saído de lá do Brasil e subido 26 quilômetros em direção à Europa, porque aqui é Europa. É. Não tem como dizer que não é. Porque muda em 26 quilômetros tudo. O ar, a água, a floresta, tudo que você vê no ambiente é uma transformação gigante em apenas 26 quilômetros de estrada, hein, cara? E Impressionante. venham, viu? venham conhecer o apiário aqui, né? É só trazer o macacão, trazer o EPI. E venham prontos para poder comprar esse maravilhoso mel. Professor Armindo assina embaixo recomenda. Pessoal, fraterno abraço a todos. Estamos juntos, gente. Fica com Deus. Valeu, Peter. Obrigado. Valeu, Tchau, tchau. Christian. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. Armindo. Valeu. Valeu.